Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo, bem-vinda, bem-vindo a esse que é o primeiro vídeo aqui do canal. Só para dar um contexto sobre quem eu sou, né, por que eu estou aqui. Eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Unicamp, eu tenho uma pós em Gestão Financeira pela FGV e um MBA pela Sampo. Sem carteirada, é só para dar um contexto sobre o meu background, porque que eu como que eu gosto de estudar, né? Então é, acho que isso faz um pouco parte do meu perfil. E eu tô aqui porque eu vi que investir é difícil demais quando você tá sozinho, quando você tá começando. E o meu objetivo aqui é compartilhar um pouco qual a minha filosofia, né? Como que eu cheguei aos valores que eu tenho e como você pode chegar ao seu. Eu acho que isso é muito importante, que cada filosofia ela é muito própria, né? Você pode ter uma visão diferente da minha e não tá errado nada disso, né? Então, o meu objetivo é compartilhar um pouco para que você possa questionar ou incluir algumas coisas que eu posso falar de interessante, porque quando você começa no mundo dos investimentos, você começa a ganhar um pouco de dinheiro, começa a sobrar e você começa a falar, putz, o que eu faço, né, com o dinheiro, tá? Tem dinheiro na conta, o que eu faço? Você tem que passar por um mar, por um deserto de informações e taxa pra lá, taxa pra cá, compra barato, essa daqui tá fácil, tantos por cento do CDI, oportunidade da década, aí vem assessor falar, banco oferecer produto e tal. E a minha função aqui é dar um pouco o caminho que eu trilhei há 5 anos que eu invisto e como não perder tempo, principalmente, e como seguir um caminho um pouco mais reto, não tão tortuoso como foi o meu, né? Nesse vídeo aqui eu não vou entrar em detalhe, eu pretendo fazer um pouco mais depois, mas eu vou contar um pouco mais do meu caso, como que eu comecei, como que eu enxergava as coisas e erros que eu fui cometendo, principalmente, porque eu já passei por opções, mini índice, trade, swing trade, então é bom que esses erros não tenham me custado tanto, né? Mas eu poderia ter perdido menos tempo, né? E principalmente menos paz, porque foi uma coisa que mexe com você quando você não entende muito bem o que está acontecendo. Você até sabe que não tá legal, mas você não quer admitir, parece, né? Não sei, é uma coisa estranha que acontece. Mas é isso, né? Eu pretendo fazer alguns vídeos, né? Acho que é interessante você seguir uma ordem, né, neles, porque eu pretendo começar eles num nível bem superficial e depois a gente vai aprofundando. Todo mundo pode investir, todo mundo deve investir. Eu vou tratar da maneira mais simples possível para que todo mundo esteja na mesma página. E assim, só para dar um, um esclarecimento, né? Parece complexo, mas não é. É muito fácil investir, é a coisa mais fácil que tem no mundo. Você investe diariamente, você já investe, talvez não financeiramente, né? Porque são em algumas situações, mas você sabe detectar valor, né? Então, não é uma coisa de outro mundo como parecem fazer, né? Eles fazem parecer que é um mundo onde só algumas poucas pessoas entendem, que é algo muito complexo, de que você tem que deixar na mão do banco, na mão do assessor, e nessas que você só
perde cada vez mais, e você tem uma dependência também, que é muito ruim, porque na hora que o bicho pegar, você não vai ter esse suporte que você está imaginando. E, bom, meu papel acho que é esse, né? Contribuir com vocês, a minha história, a minha filosofia, os meus conhecimentos que eu adquiri, e também que eu possa aprender um pouco com vocês, né? Eu vou deixar aberto para vocês comentarem aqui questionamentos ou assuntos que vocês queiram em vídeo, queiram debater, né? Queiram perguntar. Eu acho legal ter essa troca, acho que faz até eu estudar um pouco mais, né? Porque vão ter questionamentos que vocês vão fazer que eu não vou, às vezes não vou saber, ou vou saber muito pouco, e eu vou ter que ir atrás para aprender. Então acho interessante ter essa troca de figurinha. E é isso, assim, acho que para esse primeiro vídeo que a gente está iniciando, eu acho que eu pensei em começar pelo começo e tentar tirar esse frenesi doido que colocaram no mercado financeiro de porcentagem de CDI, produto tal, a ação tá barata, tá cara, vende, compra, o que faz, para onde vai o Ibov, aí aqueles vídeos, né, de resultado trimestral, o que será que aconteceu com a empresa tal, é a hora de vender, é a hora de comprar, e eu vou mostrar para vocês que nada disso faz sentido, isso não é investir, isso daí é caça-clique, isso daí não é uma coisa que você tem que praticar, é o que você tem que fugir exatamente, né? E, enfim, é isso. Então eu pensei para esse vídeo o que é investir, né? Investir nada mais é do que alocar recursos, para nós aqui dinheiro, mas poderia ser tempo, poderia ser um material, madeira de construção, né, um material realmente, poderia ser uma coisa física, né, então, sei lá, você compra uma esteira para você fazer exercício físico e isso daí vai te dar mais saúde. É um investimento. Ele não é mensurável, mas até né, porque você começa a fazer tantos quilômetros em tanto tempo, você até consegue mensurar quanto que você vai estar andando, mas assim, ele não é algo que você pode transformar em dinheiro, né? Então, o mundo financeiro ele é interessante porque quando você investe em algo, o seu retorno é a própria alocação, né? A moeda de troca é a própria alocação. Quando você investe, por exemplo, você paga por um curso de, sei lá, um curso de yoga, por exemplo, sei lá. Você está pagando, você está dando uma moeda e você está recebendo conhecimento, ensinamento que vai te dar mais qualidade de vida, um pouco mais de fisicalidade, vai te dar mais prazer, vai te dar mais tranquilidade, sei lá, seja o que for. E no mundo das finanças não. No mundo das finanças você troca dinheiro por dinheiro no final. E aí que vem esse frenesi de, putz, quanto que tá me dando de porcentagem, um é melhor que o outro, aí comparam com o índice, aí comparar a Selic e o IPCA e fica nessa doideira que nada tem sentido. No final, você não pensa dessa forma assim, quebrada, racionalizada, quando você compra um curso de yoga. Por quê? Porque você enxerga valor, você vê assim, putz, eu quero fazer alguma coisa, eu dou dinheiro, eu recebo tudo isso que eu disse em troca. Isso você está reconhecendo valor, isso é um investimento.
quando você faz a matrícula na academia. Você está dando dinheiro e você está recebendo saúde, você está recebendo o shape, você está recebendo outras coisas em troca que te dão retorno. O retorno ele é não mensurável, né? Não dá para você comparar se vale a pena ou não. É o preço que você paga e você não se questiona. Só que no mercado financeiro, por ter essa facilidade de, putz, coloquei 1.000, tirei 1.100, quanto que me deu de retorno? Deu 10%, e você vai falar assim, putz, foi bom ou foi ruim? Ou não, botei 1.000, me voltou 900, perdi 100, foi bom ou foi ruim? E você fica preso nessa questão matemática de que se der errado é um mau investimento, se for bom vai ser um bom investimento, se der retorno vai ser um bom investimento. E não é assim que acontece, né? Isso não é o correto, porque você vai ficar jogando esse jogo eternamente, você só vai perder. E vai perder tempo e vai perder dinheiro. E principalmente vai perder tranquilidade. Então, investir nada mais é do que alocar recursos em coisas que têm o potencial de te dar um retorno no futuro. É isso. Não tem a ver com taxa, não tem a ver com retorno, não tem a ver com produto, com oportunidade. Isso daí, esquece, isso daí é jargão do mercado financeiro criado para beneficiar os próprios agentes do mercado financeiro, banco, corretor, assessor, todos esses ingredientes aí que formam o mercado financeiro. E é muito importante que você tenha a capacidade e o domínio das situações para que você não se envolva em coisas desse tipo, né? Então, aqui eu vou prezar muito por você reconhecer valor, por te ensinar a reconhecer valor e principalmente em não cair em furada. Porque eu já caí em algumas delas, algumas outras não, mas algumas sim. E é complicado você sentir essa dependência de outras pessoas, de instituições, onde você não entende onde você está mexendo. E isso te dá pelo menos me dá uma agonia muito grande, assim. Eu acho que tem poucas coisas pior do que você ter o seu destino determinado por outras pessoas que não você. E é uma coisa que você pode controlar. E o porquê que eu coloquei no vídeo, né? Por que começar o quanto antes? Porque aí vai começar o matematiquês, né? Mas é só para dar uma contextualização. Na fórmula dos investimentos, o tempo é exponencial, né? Então, ele tem a maior parcela de impacto dos seus investimentos. Então, quanto mais tempo você ficar nos seus investimentos, tiver uma carteira boa e ficar com ela até o fim ou até você quiser, melhor, mais retorno, mais potencial e mais segurança para você. Então, a gente tem essa necessidade de começar o quanto antes, porque o nosso salário, né, para quem é CLT, ele é reajustado mês a mês, ano a ano, mas isso não é o retorno, ele não é reajustado à inflação real, né? Por quê? Porque tem os descontos. Então, se você tem uma inflação de 5%, parte desses 5% vão para imposto de renda, desconto de INSS e desconto de FGTS. E isso faz você perder poder de compra. Então, quanto mais cedo você começar, mais você vai ter no futuro, né? Então, enquanto você estiver preso e dependendo dessas instituições, né? Governo, banco, empresa,
pior vai ser para você e para o seu futuro, né? Então, o meu objetivo aqui, a minha função principal vai ser trabalhar alguns conceitos com vocês, coisas que eu aprendi na marra, outras coisas que eu consegui detectar, que eu consegui abstrair, né, e compreender, ter uma compreensão sobre o que era aquilo realmente, e passar essas informações para vocês. Eu também vou abrir uma consultoria, caso você queira auxílio para iniciar, né, porque como eu disse, quanto mais cedo, melhor para você. E essa consultoria vai atender principalmente ao aprendizado e ao conhecimento que você vai adquirir comigo, para que você saiba montar a sua carteira, para que você saiba identificar valor, para que você conheça as armadilhas, ou o que não fazer, e te entregar autonomia total para você conseguir ter essa independência de qualquer agente, de qualquer banco, de qualquer instituição, de qualquer corretora, ou seja lá o que for, e você vai ter completa noção do que está acontecendo, e não vai ser fácil, porque poucas coisas são fáceis, né? Mas eu digo que a maior dificuldade vai ser esquecer tudo que vocês sabem, né? Então, tirar todo aquilo que construíram na sua cabeça, que pode ter algumas coisas que fazem sentido, mas do que eu vejo, a maior parte não faz, e as pessoas não sabem o que elas estão fazendo, e começar a construir o caminho correto, né? Então, eu acho que o meu esforço maior vai ser em tirar desconstruir esses blocos criados na cabeça das pessoas, de vocês, né? Então, para que então a gente consiga construir do zero. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, caso você tenha interesse. Não é necessário porque, como eu disse, eu vou tentar trazer tudo o que eu sei aqui nos vídeos, mas se você quiser com mais agilidade, com mais rapidez e mais personalizado, fica à disposição aí para vocês. Também deixa o like aí, se inscreve no canal, eu sei que é importante para divulgar. Por enquanto isso daqui está tudo isso, né, tá em fase teste, tá tudo improvisado aqui na sala, não tenho meta de transformar isso aqui num outro trabalho ou qualquer coisa assim, mas eu fico à disposição aí para dúvidas, para questionamentos, para possíveis vídeos que eu posso fazer, porque isso aqui é uma coisa que realmente é um projeto que me deixa bem feliz de estar fazendo, porque eu sei o quanta desinformação existe no mercado, né? E talvez para algumas pessoas que vão encontrar esse vídeo, esse canal, possa ser um caminho para se trilhar, né? Então, é mais nessa intenção, eu acho. E é isso. Dá o like aí, se inscreve, comenta aí embaixo, tira dúvida, entra no site. Eu tenho um blog no site também, que às vezes eu escrevo algumas coisas que eu tô pensando. Dá uma conferida lá. E é isso. Eu acho que eu vou tentar trazer 2 vídeos por semana, ou no mínimo um, para ficar recorrente, né, e ficar fresco aí na memória. E é isso. Próximo vídeo, tamo junto. Deixa o like aí, tamo junto. Valeu, gente.